Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco, nessa noite calorosa. E aqui estamos nós para mais uma palestra, hoje com a nossa irmã Joyce, trazendo um pouco dos seus estudos em torno do Evangelho. Então, pedimos à equipe espiritual que a envolva, dê a paciência e a luz para trazer os teus conhecimentos. Levemos então os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Iniciamos essa reunião nessa noite, essa palestra, com a prece ao qual nosso Mestre amado Jesus nos deixara como exemplo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite àqueles que nos assistem, que estão longe, amigos queridos, a Sandra lá em Uberlândia, Sibéria em Salvador e tantos outros que estão conosco, né, mesmo sem estar presentes fisicamente. Então, hoje nós vamos falar da parábola dos trabalhadores da vinha, do capítulo 20 do Evangelho. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que ele teria 1 denário por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que lá estavam, na praça, sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam 1 denário cada um. Os que foram aliciados primeiro acharam que o senhor da vinha lhes daria mais, mas não receberam além de 1 denário cada um. E em recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 denário pelo seu dia? Por acaso não me é lícito fazer o que eu quero? Tomai o que vos pertence e vai-te. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. São Mateus. Então, nessa parábola, muitas vezes a gente pode pensar
que é uma injustiça, né? Que o pai de família pague o mesmo valor para aqueles que chegaram antes e os que chegaram depois. Por aqueles que trabalhavam mais, né? Jesus usava situações do dia a dia, do cotidiano, daquela época, para poder ensinar. E ele ensinava por parábolas, mas eram coisas normais do dia deles, para que eles pudessem entender, então. Né? Naquele tempo, os trabalhadores iam na praça e ficavam ali esperando serem contratados para o trabalho. Mas o mais interessante é que Jesus, ao contar essa parábola, ele não apresenta Deus como um homem poderoso. O Senhor da vinha é um símbolo de Deus, está ali simbolizado Deus. E a vinha é o nosso planeta. Toda vez que nós reencarnamos, estamos aqui na vinha. Então, Jesus apresenta Deus como um pai de família, né? Como um pai, e também como um pai sábio, amoroso e justo. Aquele pai que convida todos nós, mas respeita o tempo de cada um. Nós temos o nosso tempo de despertar, não é? E ele respeita isso. Mas todos nós somos chamados e ele também nos dá aquilo que é justo pelo nosso trabalho, pelas nossas obras. Os espíritos falaram para Kardec que colocasse no cabeçalho do livro dos espíritos uma cepa de uva, né, um galho de uva. E eles explicaram que a cepa de uva representa o trabalho do Criador, de Deus, né? A cepa representa o corpo, o licor representa o espírito. E a ligação do corpo com o espírito é o grão da uva. E nós só purificamos através da reencarnação e através do trabalho, né? E vamos lembrar que para sair um vinho, a uva tem que ser pisada, tem que ser esmagada, né? E a vida também faz isso conosco, né? Esmaga o nosso orgulho. Mas isso não é um castigo de Deus, né? São as nossas próprias escolhas que nós fizemos, porque Jesus veio trazer o nosso roteiro, que é o Evangelho, né? E ele trouxe pessoalmente, ele vivenciou isso para nos mostrar que é possível seguir, né? Então, nós temos aquela imagem de Deus como um juiz, ou como um rei poderoso, aquele que castiga, que pune. Mas nós só apenas recolhemos as consequências daquilo que nós escolhemos e fazemos. Por isso que a doutrina espírita ela é tão boa para nós, porque ela só nos esclarece e nos deixa a liberdade de usar o nosso livre-arbítrio, não é? Então, nos mundos mais felizes, né, o bem é predominante em todos. E a ação do bem é o normal de lá. Aqui, ser bom é exceção. Lá, a regra é ser bom. E a exceção lá, apenas de pensar na maldade, já é uma exceção que é monstruosa. Então, os espíritos nos falam que nós também seremos felizes aqui, quando nós entendermos e praticarmos a caridade na sua acepção verdadeira. Então, nós pensamos, então existe uma caridade falsa. E aquele que trabalhou muito tempo numa instituição, né? Ele trabalhou anos a fio.
né? Mas vai depender do modo como ele fez essa caridade, né? Se foi uma caridade verdadeira, com sentimento, com respeito pelo outro, sem interesse, né? Porque há pessoas que fazem a caridade para se projetar, por vaidade, outros por certos tipos de interesse, às vezes até um interesse de ser mais amado, porque faz a caridade. Mas é a caridade desinteressada que vai ser, então, pago pelo salário justo, né? É aquilo que nós vamos receber, né? Então, na verdade, o pai de família não foi injusto para aqueles que vieram antes. Ele combinou um denário, pagou isso, né? E para os outros que ele foi contratando, ele não mencionou o salário. Ele falou, pagarei aquilo que é justo, né? Lá no Nosso Lar, no capítulo 22, existe uma conversa da dona Laura, que era mãe de Lísias, com André Luiz. Então, André Luiz perguntou para ela o que seria o bônus hora. Se seria algum tipo de metal amoedado, né? Se seria uma moeda. Ela falou que não, que era uma ficha individual de serviço. Que lá no Nosso Lar, todos recebem para as suas necessidades básicas. O governador do Nosso Lar, porque lá tem uma estrutura de administração. Então, o governador do Nosso Lar, ele dá a todos, mesmo sem trabalhar, o que vestir, o que comer e a moradia. Mas aqueles que trabalham conseguem algumas prerrogativas, né? Alguns, vamos dizer, não privilégios, mas eles podem ter uma casa própria, podem morar com seus entes queridos, podem encontrar os amigos, porque o que é importante para o mundo espiritual é o teor do trabalho. Aí André Luiz pergunta assim, tá, mas como um administrador vai ganhar igual um operário? E ela sorri e fala o seguinte, tudo é relativo, André. O que é importante é o quanto de sacrifício pessoal foi envolvido nesse trabalho. E aí, então, o salário é multiplicado, né? O quanto de sentimento que tem de sacrifício, né? Então, ela fala que muitos aqui estão ensaiando o espírito de serviço, aprendendo a trabalhar. Que o trabalho-serviço é diferente do trabalho, né, normal de cada um. E que 70% dos trabalhadores não cumprem os seus deveres e exigem facilidades e abonos. Então, o trabalho remunerado melhora, né? Ela fala, melhora o ambiente, nós conquistamos amizades, né? A nossa mente fica melhor. Tudo isso com o nosso trabalho. Mas há aquele que serve do trabalho para auxiliar os outros, né? Do seu próprio trabalho remunerado. Mas ele ajuda através do seu trabalho e ele evolui, né? Ele ganha mais, né? Espiritualmente. Tobias, no Nosso Lar mesmo, ele fala assim, que há trabalhadores que ficam trabalhando muito tempo, que tem mais de 40 anos trabalhando,
e sai do serviço com a mesma incipiência que entrou, quer dizer, sem aprender nada, porque fizeram aquilo mecanicamente e só visando o salário, né? Então não aprenderam, né? E aí ele fala que não adquiriram o espírito de servir. Há pessoas que já adquiriram o espírito de servir. Há aqueles que você não pode pedir nada, porque nunca ele vai poder, nunca. Mas há aqueles que têm um prazer de servir, é uma pessoa disponível, né? A gente acaba até sacrificando, porque a gente pede tudo para aquela pessoa, né? Mas são pessoas que fazem aquilo de boa vontade, sem desinteresse, sem cobrança, né? Sem trocar nada, né? Então, Kardec pergunta aos espíritos, qual é a mais meritória das virtudes? E os espíritos falam, cada virtude tem o seu mérito. Mas a caridade, quando você sacrifica o interesse pessoal, então é a mais sublime. É a caridade, é a prática da caridade. Então, existem condições, não é, essenciais para sermos bons trabalhadores, que é o desinteresse, é o esforço pessoal, é a boa vontade. Então, esses são os bons trabalhadores da vinha, né? E porque são muitos aqueles que trabalham, dizem os espíritos, mas poucos aqueles que edificam a vinha. Tratam a vinha como devem, aquilo que ele recebeu, né? Então, são poucos aqueles que trabalham mesmo por amor, né? A gente vê que tem aqueles que têm o ideal, né? E, por exemplo, os artistas, né? Tantos artistas que trabalham mais por ideal, porque é uma profissão difícil, né? E quando eu vejo até os artistas tocarem na rua, e aquela coisa toda, aí eu me emociono, dou lá um dinheirinho, choro também. Aí minha filha fala assim, mãe, você é boba. Você chora, eu acho que porque seu filho é artista também, né? Pode ser, pode ser. O Daniel fez arte cênica e foi muito difícil. Ele se formou e ficou tentando essa profissão, né? E daí, chegou num ponto, eu falei, filho, você precisa procurar um serviço, vai ganhando e depois vai trabalhando paralelamente aquilo que você gosta de fazer. E ele passou no Banco do Brasil. E aí ficou um tremendo conflito, né? Porque são extremos, né? E aí o pai Jacó disse a ele o seguinte, filho, você já desenvolveu a sua sensibilidade, já trabalhou a área humana, agora você precisa desenvolver o raciocínio lógico. E aí, então, ele foi mais tranquilo trabalhar. Aí, com o passar do tempo, a Rádio Espírita convidou ele para que ele fizesse lá uma locução. E mais tarde ainda, de uns tempos para cá, ele conseguiu, então, dentro do banco, um cargo que é responsável por eventos do banco. Então, ele faz o que ele gosta, ele faz vídeos, faz dublagem, né? E até ele pediu para poder divulgar aqui as nossas lives, né? Pediu para a Elisa. Falei assim, mãe, eu preciso trabalhar dentro do Espiritismo, é uma forma de eu ajudar, deixa eu ajudar. Então, essa é a diferença, né? Aquele trabalhador que despertou para auxiliar, para ajudar, para trabalhar, que não quer perder tempo, né? Que não quer desperdiçar os minutos que nós temos. Tem trabalhadores aqui assim,
Né? Eu tive uma amiga chamada Dona Marlene, e vou falar dela porque ela está aqui, o filho dela está lá atrás, né, Rodrigo? E a Marlene, ela nos ajudava no Bazar da Pichincha, ela era toda dinâmica, era uma pessoa muito caridosa, ajudava várias casas. E quando tinha o Bazar da Pichincha, ela já falava assim, ô bem, eu já fiz as faixas, viu? Mandei fazer as faixas por minha conta. E mandei imprimir uns convitinhos, posso distribuir para as mulheres? Pode. Aí ela vinha também com cópias das músicas e colocava todos os assistidos para cantar junto com ela. E as mulheres ficavam felizes da vida. Né? Marlene foi uma grande trabalhadora, né? E morreu cantando. Ela morreu fazendo evento para idosos. Olha só, que coisa linda, né? Então, existem trabalhadores, muitos trabalhadores da vinha, que auxiliam a doutrina, auxiliam quem está perto. Né? Então, a dona Laura fala que a Deus reserva o direito de pagar o salário, porque só Deus sabe o que vai no íntimo de cada um. Às vezes, aqueles que foram chamados antes não produziram tanto igual aqueles que foram chamados por último. Né? O que vai importar é a qualidade. E vamos também, e claro, falando do serviço espiritual, nós vamos lembrar que os fariseus foram chamados antes, né? Foram convidados antes. Então, eles receberam os profetas, receberam Moisés, mas eles se prenderam a regras, a cultos exteriores, e não estavam praticando nada de bom, não evoluíram nada com aquilo que eles receberam antes. Né? Eles gastaram o tempo para criticar Jesus, né? Para falar que sábado não podia haver cura, que era uma regra. Né? E Jesus veio quebrar essas regras. Né? Então, eles eram vinculados à vinha, mas não aproveitaram essa oportunidade. Né? Há muita religiosidade assim, né? Nos dias atuais. São aquelas que louvam. Tem até uma amiga que ela falou assim, Joyce, eu vou lá no evangélico, porque ela canta, é tão gostoso, né, ouvir cantar. Mas não prioriza a reforma íntima, não prioriza a caridade, né, não ensina que só o amor ao próximo é o que salva, né? É a caridade que nós fazemos, são as nossas obras. Então, há religiosos que criticam, né? Mas nós não vamos evoluir só com palavras, nós vamos evoluir fazendo, trabalhando, arregaçando as mangas. Né? E a caridade, ela não se limita também ao centro só, apenas. Né? Espíritos aproximam de nós pessoas para que nós possamos auxiliar. Então, às vezes, alguém que está numa aflição, e cada um de nós aqui podemos ajudar, podemos dar uma palavra, podemos falar para aquele que perdeu um ente querido, olha, a vida continua, nós iremos nos encontrar. Isso é o maior consolo, não é? Então, nós podemos trabalhar e praticar a caridade, não é? E às vezes nós achamos muito sacrificado vir no centro, o tempo que nós gastamos para ajudar, para montar uma cesta, para auxiliar, né? Mas estudos foram feitos e nós gastamos com as coisas espirituais apenas 10% do nosso tempo. E há pessoas que também nem gastam isso. Né? Então, é importante, porque nós viemos aqui
cuidar do espírito, né? Não é só as coisas da matéria. As coisas da matéria ficarão, né? Então, nós estamos numa doutrina que tem como princípio: fora da caridade não há salvação. Não é por acaso. É porque nós temos uma missão. Nós já estamos mais esclarecidos, né? Então, nós temos uma missão dentro da doutrina, né? Chico falava que ele era um verme, né? Ele falava assim: eu sou um verme, eu sou um verme. Porque ele se considerava, né, muito pequeno. Então, ele falava que ele era um verme. Aí Emmanuel pegou e falou assim: Chico, não ofenda o verme. O verme, ele faz tudo que lhe cabe no papel que ele tem. Ele cumpre direitinho o seu papel. E você, quanto homem, você está cumprindo o seu papel? Aí ele começou a falar: não, eu sou subverme, subverme. Então, imagina, gente, né, o quanto que a gente tem que fazer, né? Certa vez, aqui no centro, há muitos anos atrás, a gente fazia sopa, a gente ralava os legumes, né, na mão. Então, era um trabalho mais sacrificado antes do processador. Na época, não tinha o processador. E era, assim, uma disputa, né? Tinha gente que vinha antes do outro para poder ralar aquilo. Dava uma importância, assim, bem grande mesmo. Ranhetavam um com o outro e tal, para poder fazer o legume da sopa, que ia ser distribuída nos bairros, né? Mas nós recebemos um assédio até da espiritualidade inferior, sumiu todo mundo. E eu fiquei sozinha para fazer essa sopa. Falei: eu não vou suspender a sopa, mas de jeito nenhum, não vou. Mas também como que eu vou fazer tudo sozinha? E comecei a ficar com dó de mim, a reclamar. Aí o pai Jacó falou assim: filha, abaixa a cabeça e vai trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, acho que eu estava perdendo tempo reclamando. Aí comecei a fazer a sopa. Depois de um tempo, aí as coisas normalizaram, aí vieram pessoas, tudo ficou mais fácil, né? Mas ainda dou uma reclamadinha, então eu preciso mudar também. Né? Mas muitos começam assim, com grande entusiasmo, né, no começo, depois desanima, né? Depois cansa, desanima, foge, né? Foge daquele compromisso que assumiu lá em cima, né? Então, Jesus mesmo falou que a iniquidade seria muito grande e a caridade se esfriaria. Então, que nós temos que perseverar, porque aquele que perseverar, que será salvo, né? Então, é a nossa missão aí, né? Mas há aqueles trabalhadores que despertam lá naquele último minuto e fazem um grande trabalho dentro do cristianismo. Logo que Jesus foi crucificado, a Boa Nova, o Evangelho, foi muito hostilizado. Então, tinha que ter muito cuidado, porque era perigoso falar em Evangelho. Os Evangelhos foram escritos 30, 40 anos depois da crucificação. Então, eles falavam, não é, um para o outro, era uma oratória que eles usavam na divulgação do Evangelho. Mas o Evangelho também precisava ser divulgado para as pessoas mais intelectualizadas. E precisava também ser levado aos povos da gentilidade, porque eles eram politeístas. E precisava acreditar, então, no Deus único. Mas não havia entre eles alguém preparado para fazer esse tipo de trabalho. Então, Jesus vai até a estrada de Damasco, vai em espírito, para fazer o convite a um trabalhador, né? Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, que depois mudou o nome para Paulo, quando ele foi chamado,
ele levou em frente. Né? Ele pegou no arado e não olhou para trás. Ele foi em frente. E ele escreveu para os coríntios que ele, sendo livre, ele se fez servo de todos para ganhar mais. Que ele se fez judeus para os judeus. Se fez fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E tudo isso, ele falou que ele fazia pelo Evangelho, pelo amor do Evangelho. Paulo, ele sofreu muito, né? Ele foi açoitado, ele passou fome, frio. Uma vez roubaram ele também, todo o dinheiro que ele tinha, ele ficou sem comer, ele estava no deserto. Mas ele levou em frente pelo amor, não é, do Evangelho. Ele deixou de ser aquele homem que odiava os cristãos, né, para se transformar num vaso limpo, numa pessoa mais purificada e cristã. Então, um grande trabalhador do Cristo. Né? E nós também vemos que houve aqueles que sacrificaram. Hoje não precisamos mais tanto sacrifício. Não é? Mas também o trabalho na vinha não é um fardo. Né? Nós dedicarmos um pouquinho para o próximo não é um fardo. Podemos fazer até no nosso trabalho mesmo. Né? É um recurso, é uma oportunidade que nós temos trabalhar, né? Para nós sermos mais felizes, porque é muito gratificante você ajudar o próximo, não é? Então, e nós estamos assim na transição, na última hora. Nós fomos chamados na última hora, precisamos correr, aproveitar o tempo, né, as companhias e o conhecimento, né, espiritual. Mesmo, por exemplo, aqueles que ficam nas redes sociais, divulgarem também a doutrina, divulgarem uma mensagem. Né? Temos as lives para serem divulgadas, os eventos, né? E muitas palestras, muitos estudos espíritas que podemos transmitir para o outro, né? Selecionando aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, né? E perdendo tempo com as coisas de Deus e não com as coisas materiais, né? Porque, na verdade, estaremos ganhando muito mais. E a nossa recompensa não será material, mas será essa paz de consciência que nós podemos ter. Né? Então, no século XIII, houve um jovem que foi procurar o ar das montanhas porque ele estava com a saúde muito abalada. Né? E ele tinha sonhos que eram reveladores, mas ele não entendia o que era direito. Até que ele recebeu uma outra revelação, e ele, então, escutou uma voz, era a voz do próprio Cristo, que falou com ele: Francisco, restaura a minha igreja porque está em ruínas. E ele achou que fosse aquela igrejinha que ele estava, né? A igrejinha de São Damiano. E ele, então, reformou, com a ajuda de amigos, reformou aquela igreja. Também construiu outras igrejas. Mas, em 1209, ele estava escutando uma pregação e ele teve um despertar. Aí ele entendeu qual era a casa do Cristo, que era o próprio cristianismo, que estava totalmente desfigurado, totalmente desfigurado mesmo pelos interesses da igreja, pela ambição dos homens,
Era a época das cruzadas, não é? E então a terra passava por uma escuridão também, né? E o evangelho tinha sido deturpado. E Francisco então teve um grande trabalho e sacrifício pessoal, porque ele foi contra os interesses da igreja para preservar o cristianismo e também teve problema com a sua família, né? Quando ele fez o voto de pobreza, o seu pai rompeu com ele. Isso foi um motivo de grande dor, porque também ele teve que separar da sua mãe. O pai não admitia que ele visse a mãe. Então ele sentia muita saudade. Mas ele cumpriu, não é, os ensinamentos do Cristo. Ele cumpriu e vivenciou aquilo, né? Quando Francisco ia pregar em algum lugar mais distante com os seus companheiros, eles não levavam, não tinham dinheiro. Era uma veste muito surrada, né? Remendada, surrada. E eles, então, para não ser pesado para aquela pessoa que hospedavam eles ajudavam na lavoura. Então, eles plantavam, eles colhiam, né? E então Francisco de Assis, ele nos mostrou que a gente não precisa ter nada para ajudar, né? Apenas confiar em Jesus e ser o intermediário daquilo que Jesus quer de nós, né? Às vezes não é a mim mesmo que eu fazeis. Às vezes você está ali numa pessoa que está num sinal e é inconveniente, vem pedir. Mas se a gente vê que Jesus está ali também, né? Muda um pouquinho, né? Então, que nós possamos ter esse discernimento, possamos ter esse amparo e possamos ser os trabalhadores de Jesus, né? Nessa vinha. E porque nós fomos chamados há muito tempo e nós não quisemos escutar. Essa talvez seja a primeira reencarnação que nós despertamos, né, para poder fazer alguma coisa, principalmente a nossa reforma íntima, né? Nós viemos aqui para sermos melhores, sair dessa vida melhor, né? E com Jesus fica mais fácil. Então vamos elevar o pensamento a Deus, visualizando a figura de Jesus, sua figura meiga e serena, trazendo Ele para junto de nós, não um Cristo distante, mas um Cristo amigo de todas as horas, um Cristo compassivo que nos envolve com seu infinito amor. Senhor, nos auxilie nessa caminhada. Nos ajude, Senhor, a vencermos os obstáculos para te seguir. Nos faça pequenos, Senhor, porque grande só Tu o és. Nos ajude a ver aquele animal pequenino, necessitado, a sua presença, mas também naqueles que estão doentes nos hospitais e aqueles que estão nos cárceres. Eles já sofrem tanto, Senhor. Sofrem pela culpa que carregam. E também, Senhor, queremos pedir pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos filhos, mas pelos filhos dos outros, pelos filhos doentes, pelos filhos
que estão desempregados, por aquele que necessita, Senhor, de uma prece, que a nossa prece seja levada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.